Paz do Senhor, alunos, bem-vindo à nossa segunda aula de História da Igreja, e eu quero fazer alguns esclarecimentos antes de entrar propriamente dito no nosso tema de hoje. Eu vi que na aula passada alguns alunos fizeram a observação de que tiveram dificuldade de acompanhar pela apostila. Veja bem, a apostila foi formulada por um professor para a estrutura da aula presencial, tá? Nós tivemos toda a mudança de estrutura, inclusive em relação aos professores, irmãos que mudaram da cidade, outros que não se sentiram confortáveis em estar gravando a aula como nós estamos fazendo, e por isso necessitou haver uma mudança nessa estrutura. Hoje vai estar aí no grupo para vocês um PDF com os slides da aula passada e com os slides da aula de hoje, para que vocês possam aí acompanhar, tá bom? Então, só trazendo esse esclarecimento para vocês, para que nós possamos dar continuidade à nossa aula de História da Igreja. Recapitulando o nosso conceito de História da Igreja, História da Igreja é a ala da história que dedica-se à observação do processo de preparação, surgimento, desenvolvimento da Igreja nos diversos momentos e cenários históricos. Na aula passada nós vimos esse processo de preparação e esse processo de surgimento e iniciamos o estudo do processo de desenvolvimento da Igreja no cenário histórico. Caminhamos aí desde alguns anos antes de Cristo, na dominação grega, falamos da dominação grega e sua influência, dominação romana, falamos de Cristo como base da igreja, falamos da igreja de Atos dos Apóstolos e terminamos a nossa aula falando acerca de Constantino, já no fim do período das grandes perseguições. Estamos falando aí de aproximadamente o ano 325. Então, viajamos na aula passada pelo menos 500 anos na história, fazendo aí recortes principais daquilo que nos interessa e analisando esse desenvolvimento da igreja em momentos distintos e em cenários distintos. Para que nós nos conectemos com a aula passada, eu trouxe para vocês um texto de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia é contemporâneo, ele tem um livro chamado História Eclesiástica, ele é contemporâneo desse período que nós estamos ministrando para vocês. E lá pelo 9º ano do reinado de Diocleciano, aquele imperador que queimava a Bíblia, que patrocinou uma grande perseguição contra o cristianismo, Eusébio de Cesareia escreve o seguinte: tudo isso se cumpriu nos nossos dias, quando vimos com os nossos próprios olhos nossas casas de culto serem lançadas de sua elevação, as escrituras sagradas de inspiração entregues às chamas dentro de mercados, os pastores do povo escondendo-se aqui e ali de maneira desprezível, alguns deles capturados de modo ignominioso e sendo zombado por seus inimigos. Essa fala de Eusébio retrata bem esse período do fim do governo do Império de Diocleciano e da perseguição da igreja, e que era véspera do início do governo de Constantino, que nós já estudamos na aula passada. Esse início do governo de Constantino, tudo muda, esse cenário que Eusébio escreve, ele muda quando Constantino ascende ao poder, e nessa ascensão ao poder, Constantino vai promover o Édito de Milão. Lembra-se da aula passada? Antes de conquistar Roma, Constantino tem uma visão da cruz, e uma visão de que Deus dizia para ele: por esse sinal vencerás, ou por esta cruz tu vencerás. Ele põe a cruz no escudo do seu exército, conquista Roma e se torna simpático aos cristãos, promulgando o Édito de Milão, que dava aos cristãos liberdade de ir e vir, liberdade de fé e liberdade de cultuar. A perseguição, ela cessa durante o período de Constantino, e nós temos agora a Igreja Imperial. E aí, esse é o período, talvez, que vocês estejam mais acostumados a ouvir quando se trata da história da igreja. A igreja se misturou com o Estado, a igreja foi corrompida pelo Estado. Então, é importante que você frise bem, que ponha atenção nesse período, para você entender, porque principalmente nesse período, alguns costumes, algumas teologias, algumas coisas importantes, tanto positivas quanto negativas, nascem no seio dessa igreja imperial. De fato, em Constantino, nós temos uma aproximação entre o cristianismo e o Estado. Isso é uma coisa visível em Constantino. Ele não somente simpatiza com os cristãos, como traz essa estrutura para o Estado, e ele tira o cristianismo dos guetos de Roma. Ou seja,
aqueles crentes que, como descreveu Eusébio de Cesareia, tinham que se esconder aqui e ali por causa da sua fé, agora podem evidenciar a sua fé. E apesar dos problemas que isso anteriormente vinha trazendo, já no período de Constantino, quando as elites não aceitam o cristianismo, quando as elites têm dificuldade em aceitar que pessoas humildes, pobres, sejam aí pregadores e detentores da verdade, já nesse período esses problemas existem, mas com o passar do tempo, essa saída do cristianismo dos guetos, esse apoio do Estado ao cristianismo, trouxe as elites para dentro do cristianismo. Ou seja, o cristianismo agora não estava simplesmente nas bases sociais mais pobres, mais simples do Império Romano. A igreja passa a alcançar um outro nível social, que eram as elites de Roma. E aí você tem um ponto positivo, o evangelho chegando a camadas sociais mais altas, mas você tem um ponto negativo, que é o afrouxamento da ortodoxia e da piedade da igreja. Ou seja, aquilo que era rigoroso no pensamento da igreja em relação ao comportamento, principalmente o comportamento ético, ele passa a mudar um pouco. E por que ele vai mudar um pouco, mudar bastante? Porque muitos da elite romana vêm para a igreja simplesmente por uma questão de status. Ou seja, o imperador apoia e é importante que nós nos interessemos por aquilo que o imperador se interessa. Então, a igreja começa a viver um choque entre cristãos verdadeiros e cristãos que estão aí por conveniência. Esse é o cenário da igreja imperial, ou seja, ela não é uma igreja que está totalmente em paz. Se por um lado ela tem paz porque a perseguição externa cessou, internamente ela começa a ser atormentada por diversas questões, que é o que nós vamos entender hoje. E para entender essas diversas questões, precisamos partir da compreensão, do entendimento da relação entre o imperador Constantino e a igreja. Lembre-se, foi em Constantino que igreja e Estado começaram a caminhar bem lado a lado. Somente no período da Reforma Protestante é que se dará esse grito de laicidade, ou seja, o Estado é laico, tem que dividir igreja e Estado. Somente na Reforma Protestante isso vai surgir. E aí nós precisamos entender que aqui em Constantino, essa relação da igreja com o Estado ela vai ser bastante forte, tá? Muitos cristãos tinham essa perspectiva de que a conversão de Constantino foi uma providência de Deus. Alguns chegaram a dizer que o que foi feito, a cessação da perseguição, não foi política, foi na verdade providência da superintendência divina na história de todas as coisas. Então, muitos cristãos viam a conversão de Constantino como sendo esta provisão, esta providência divina que fez com que a igreja pudesse gozar de paz diante de um grande período de perseguição. Mas havia um pormenor em Constantino, era o sincretismo, ou seja, sincretismo é a mistura de credos, a mistura de crenças, a mistura de costumes religiosos. Constantino e alguns historiadores dizem que a sua conversão era verdadeira, que ele tinha um verdadeiro amor pelo cristianismo, principalmente porque sua mãe era também cristã. Ele conhecia pouco do cristianismo, ele conhecia pouco da doutrina de Cristo. Por mais que tivesse sido impactado pela imagem da cruz, pela vitória a partir dessa visão que ele teve da cruz, por mais que tudo isso tivesse acontecido, Constantino era conhecedor de poucas coisas dos fundamentos do cristianismo. Então, como um romano politeísta, místico, cheio de maus costumes religiosos, a sua história vai ser marcada por essa mescla entre a simpatia ao cristianismo e a simpatia de outras estruturas de credos que eram mais familiares para ele. Nós vamos ver mais para o final da história de Constantino que ele teve uma grande aproximação pelo arianismo, que era uma heresia desse período. Então, ele se aproxima da igreja, mas ele aí vive esse conflito, essa dúvida e essa situação que vai gerar na cabeça de muitos historiadores da igreja a sensação de que a sua conversão não era verdadeira, de que a sua conversão era uma estratégia política, já que, na visão de muita gente, o cristianismo, se não fosse aliado ao Estado, ele seria um grande problema para o Império Romano. Então, muita gente diz que Constantino não se converteu, ele simplesmente utilizou de uma estratégia de, se não pode com seu inimigo, una-se a ele.
Outros historiadores dizem, não, ele verdadeiramente se converteu, ou minimamente se convenceu e amou o cristianismo, mas com esses problemas e reservas que ele tinha em relação às suas origens religiosas. Tanto que essa união foi tão profunda que Constantino ele se declara, se autoproclama o bispo dos bispos, porque agora o Estado vai não somente dialogar com a igreja, como ele vai também editar leis para a igreja, ele vai normatizar, ele vai gerir, administrar as questões da igreja. E essa autoproclamação dele como bispo dos bispos dava para ele não somente agora uma autoridade política, mas também determinado grau de autoridade religiosa sobre a estrutura organizacional da igreja. Nesse mesmo período, um ponto positivo para a igreja foram os decretos que beneficiaram a igreja de forma material, de forma política. Ou seja, esses decretos abençoavam financeiramente a igreja nas construções dos seus locais de culto e também davam à igreja, junto à sociedade, determinado grau de status para que ela pudesse funcionar. Então, os decretos de Constantino tiveram essa importância. Eles literalmente estabilizaram. Diferente dos anos anteriores, onde a igreja gozava de paz, mas essa paz era aparente e a perseguição vinha depois, ou como no governo de Trajano, por exemplo, diferente dessa circunstância, nesse período existe verdadeiramente paz. Tanto que o império vai se preocupar na construção de templos. E vamos ter aí a primeira versão da Basílica de São Pedro, que está lá no Vaticano hoje. A que está construída hoje não é a que Constantino projetou, tá? A que está construída hoje, ela vem aí de um período da Reforma Protestante. Ela é de muitos anos depois de Constantino. Mas a verdade é que o Império começa a patrocinar o cristianismo aí com Constantino. Isso gera uma mudança na dinâmica da igreja. Essa mudança não foi pequena, ela teve consequências positivas e negativas. Primeira grande mudança na história da igreja, o lugar de culto. Eles agora têm liberdade de culto em lugares próprios. Não era simplesmente a liberdade de fazer um culto na minha casa. Não era simplesmente a liberdade de me reunir com a minha família e amigos para cultuar. Agora, os templos estão legalizados. Aqueles templos que foram destruídos lá em Diocleciano, Décio, aqueles lugares de culto que foram queimados e incendiados, agora eles estão abertos e legalizados. Uma segunda mudança, e aí temos que pensar se positiva ou negativa, vai depender da perspectiva de quem está lendo, é a estrutura arquitetônica dos templos. Porque agora o imperador era cristão e o imperador visitaria este culto. Então nós temos que os templos foram adequados à visita do imperador. E nós temos aí uma mudança na dinâmica da igreja, que é um fator basicamente social, que vamos ver um pouco mais na frente outra vez, mas o espaço do templo agora ele ganha mais luxo, ele ganha mais visibilidade, ele se torna mais estético, porque o imperador poderia participar e visitar aquela reunião de culto. Um outro problema, e aí esse é negativo, é que com toda essa mudança de dinâmica, e principalmente pela influência do imperador, seu pouco conhecimento do cristianismo, o que é que vai acontecer? São introduzidos elementos estranhos ao culto cristão no templo, como por exemplo a queima de incenso. Se você quer saber onde surge essa ideia de queimar o incenso no culto cristão, vai surgir em Constantino. Não só a queima de incenso, como a introdução na igreja de símbolos não cristãos. Essa estrutura que a Igreja Católica Apostólica Romana mantém ainda com determinados símbolos, imagens, desenhos, essas projeções são introduzidas no tempo de Constantino, nesse período em que a dinâmica da igreja ela começa a ser mudada, agora não pelas perseguições, e sim pela sua associação ao Império Romano. Isso gera uma mudança social na igreja muito grande. Na aula passada eu falei para vocês que a igreja ela cresceu no meio de pobres. E o que expandiu a igreja nesses 300, quase 350 primeiros anos, foram esses pobres, foram essas pessoas de classes sociais marginalizadas, que fugindo das perseguições, amavam a Cristo tão profundamente, a ponto de saírem pregando o Evangelho.
agora nós temos uma mudança. Passou a perseguição, o imperador é cristão, as elites querem ser cristãs, então agora eu tenho as elites passando a participar do cristianismo. Passando a participar do cristianismo. E essa participação vai provocar uma adequação na liturgia. Ou seja, a liturgia das reuniões de culto começam a se adequar para atender essas elites que eram mais intelectualizadas, que estavam acostumadas ao luxo. Ou seja, o templo começa a ser um ambiente luxuoso, porque ele passa a ser frequentado pelas elites, patrocinado pelas elites, e essas elites passam agora a possuir essa influência de mudar. Então toda essa pompa que você vê hoje, quando olha, por exemplo, para o Vaticano, para aquelas estruturas, para coisas de ouro, para as roupas daqueles que conduziam as reuniões, aquelas roupas mais elaboradas, com símbolos, desenhos, detalhes em ouro, chapéus, tudo isso é herança desse período. As elites estão vindo à igreja, e a estrutura do templo deve ser visivelmente adequadas a essa nova classe social que está chegando na igreja, tá? Isso gerou, eu não preciso dizer para você, que isso gera um efeito, um impacto muito grande, muito grande. Se bem administrado, você teria conciliado todas as classes sociais dentro da igreja, o que é nenhum problema, porque o evangelho ele não olha para a classe social. Todos, biblicamente, foram encerrados debaixo da desobediência, para que Deus revelasse a sua misericórdia para todos. Então, o evangelho ele não faz essa distinção, mas nesse momento não houve uma adequada administração. Tudo foi se adequando, ou seja, foi havendo aí uma romanização da estrutura da igreja, uma institucionalização da estrutura da igreja. Essa institucionalização gerou uma mudança no exercício da liderança na igreja. O que é que eu tenho agora? Eu tenho um bispo, tá? Nomeado hierarquicamente bispo, que possui poder político no mundo civil. Esse bispo não é simplesmente o pastor da igreja, daquele grupo que se reúne e que recebe a palavra dele. Esse bispo agora possui reflexo, possui referência, projeção no mundo civil romano. A sociedade romana respeita-o como uma autoridade constituída. Começou a entender? Muita gente não entende por que a Igreja Católica Apostólica Romana ainda hoje tem essa ligação tão forte com o Estado, porque durante muitos anos os Estados eram Estados católicos e ainda Estados laicos como o Brasil, a Igreja Católica ainda é juridicamente vista de forma distinta. Surge nesse período essa cultura. O bispo possui um poder, começa a possuir um poder temporal. E aí a igreja começa a estruturar a sua liderança inspirada na organização do Império Romano, ou seja, eu começo a ter agora uma hierarquização. Lógico, aí esse ponto é positivo ou negativo? Eu diria que esse ponto é necessário, porque a igreja cresce e ela precisa administrativamente se organizar. Então, havia o arcebispo, ou o principal dos bispos, e aí os seus bispos, cardeais, as estruturas da igreja foram se hierarquizando em a divisão de determinadas regiões, paróquias, dioceses. A igreja foi administrativamente ganhando corpo. Aquilo que era um movimento natural de crentes se reunindo sob a liderança de algum líder, pastor, que vai ministrar para ele, agora começa a se organizar e se institucionalizar. A igreja agora, ela ganha visibilidade como uma instituição com repercussão jurídica. E surge o que nós chamamos de a teologia imperial, ou seja, a teologia que o império apoia. Então, esse foi um movimento que mudou a dinâmica da igreja. Constantino, de fato, ele muda a dinâmica da igreja. A história da igreja é uma até Constantino e é outra depois de Constantino. Tá? Fatores positivos e fatores negativos, como nós estamos vendo. Não podemos dizer que foi de tudo negativo. Muita gente tem a resistência aí às questões da hierarquização, das questões ministeriais. Eu volto a dizer, elas são necessárias. Quando a igreja cresce, ela precisa se organizar. O problema muitas vezes está na má administração dessa estruturação, institucionalização da igreja, tá? Assim como muitos de vocês estão ouvindo a aula, e é o que eu te disse, esse é o tema que muita gente olha e diz assim,
Esse foi o problema da igreja. E eu acredito que muitos de vocês estão tendo essa sensação, né, essa resistência, que a igreja não deveria naquela época ter se misturado. Veja bem, a igreja vinha de muitas perseguições, precisava de um período de paz. E isso que Constantino fez, trouxe essa paz à igreja, apesar dos pontos negativos, o que será inevitável porque a igreja é conduzida e formada por homens. A paz permitiu que a igreja pudesse se fortalecer em muitos aspectos. Mas assim como vocês, houve resistência. E eu destaco para vocês o movimento monástico, ou o fortalecimento do monasticismo, o movimento dos monges. Não nasce nesse período o movimento dos monges, mas ele se fortalece muito. O movimento monástico, ou movimento dos monges, se fortalece muito nesse período de institucionalização da igreja. Por quê? Porque ele se opõe. A palavra monge quer dizer solitário, sozinho, né? Eram pessoas que se dedicavam à vida religiosa, que muitas vezes abriam mão das riquezas. Então esse movimento, quando viu a institucionalização da igreja, o que é que ele faz? Ele se rebela, entre aspas, né? Ele não cria uma rebelião física, mas ele resiste a esse envolvimento da igreja com o Estado e começa a pregar um retorno à raiz primitiva. Veja bem, a igreja mal começou a gozar de paz, saindo das estruturas de perseguição e vivendo essa estruturação, essa institucionalização que, repito, tinha pontos negativos, mas teve pontos positivos, e já começou uma pregação pela reforma da igreja. A igreja deveria voltar ao seu princípio. A igreja deveria outra vez enfatizar aquilo que no começo a levou a crescer. E aí havia uma ênfase muito grande à pobreza. Sabe essa ênfase? Hoje nós temos dois extremos. A teologia da prosperidade, que prega essa riqueza extrema, que você é crente, tem que ser rico, não pode adoecer. E ao outro extremo, que é a teologia da pobreza, da miserabilidade. Essa era a mensagem dos monges. Eles resistiam a esse acesso que a elite tinha à igreja. Eles resistiam a essa visão de que o rico chegava na igreja e permanecia rico e servindo a Deus. Os ricos deveriam abrir mão das suas riquezas, deveria distribuir com os pobres. Esse movimento que deu origem mais na frente ao que hoje conhecemos como a teologia da missão integral, que ela tem uma ideia muito positiva, mas no seu núcleo ela é totalmente prejudicial, porque ela desvirtua o propósito da igreja. Então esse movimento da igreja, você já ouviu? A igreja tinha que vender tudo, distribuir com os pobres, a igreja existe para dar comida aos pobres, sempre a ênfase nos pobres. Essa era a pregação do movimento monástico, a volta à pobreza. E como a igreja não reagia ao movimento monástico, esses monges começaram a partir para o isolamento, indo para o deserto e isolando-se, saindo do meio da cidade corrompida, saindo do meio do ambiente que julgavam ser um ambiente enfermo, e indo se isolar aí nas montanhas, nos desertos e nas regiões montanhosas, nas cavernas, porque eles reprovavam a vida cristã frouxa. Eles diziam que a vida cristã tinha que ser sempre apertada. É a teologia do sofrimento. Crente que não passa por prova não é crente. Então eles reprovavam uma vida cristã que não estivesse sendo experimentada, provada, limitada. Ou a pregação do autoflagelo, do flagelar o corpo, do submeter-se voluntariamente a uma autopunição. Essa vida frouxa que eles viam nas elites, para eles era antibíblica e totalmente anticristã. E aí esses mesmos monges tornam-se legalistas. Esses crentes legalistas que nós vemos hoje em dia são a origem desse movimento. Quem é o crente legalista? É aquele que quer pegar determinada estrutura e impô-la, ou seja, impor determinada ideia, determinada teologia sem nenhum equilíbrio. É pegar a letra e simplesmente aplicá-la sem que haja um contexto. É ler a história do jovem rico, vai vendo o que tem, dá aos pobres e segue-me. E imaginar que essa palavra ela se aplica para todo crente, principalmente aqueles que são ricos, que a vida cristã deve ser uma vida apertada, tribulada, provada, e o movimento monástico ele vai pregar esse legalismo. Tá? Surgem muitos monastérios que começam agora a serem edificados em regiões ermas para que os monges vão meditar, pensar.
fazendo determinados votos, como voto de silêncio, voto de pobreza, voto de castidade. Imagine que havia monges que faziam votos de silêncio e daquele ponto diante já não falavam mais nada pelo resto de suas vidas. Outros faziam voto de castidade e não se casavam. O celibato vai surgir muitos anos depois, mas nesse período já havia os votos de castidade, não se casar, não praticar nenhuma relação sexual, tá? E aí o movimento monástico foi se opondo a essa ideia da institucionalização da igreja, porque eles se sentiam e declaravam ser os únicos e verdadeiros cristãos. Já ouviram essa história? Parece que não é tão nova, né? Nós somos os verdadeiros cristãos. A igreja deve ser formada por pessoas como nós. Não isso que Constantino está fazendo com a igreja, de permitir que as elites cheguem, participem e alterem a dinâmica da igreja. O verdadeiro cristão, ele é aquele que vive uma vida ortodoxa, apertada, provada, tribulada, limitada, aquele que rejeita a riqueza. Não é aquele que renuncia, é aquele que rejeita, ele não quer, ele resiste. Aquele que literalmente busca o sofrimento por causa de Cristo. E a Bíblia não nos ensina a buscar sofrimento por causa de Cristo. A Bíblia nos ensina que nós vamos sofrer por causa de Cristo, mas não nos ensina a buscar esse sofrimento. Então, o movimento monástico foi muito forte. Existe um livro, eu esqueci o nome do autor, me perdoe. O livro se chama 2000 anos de cristianismo carismático. Esqueci. Vou lembrar o nome do autor para vocês. Mas nesse livro ele vai falar sobre alguns monges que foram para o deserto, acredito que São Antão, homens que, apesar de toda essa estrutura negativa, se dedicaram à vida de oração, de piedade, de jejum, a ponto de que muitos deles eram usados em milagres, prodígios, maravilhas, curas, sinais de manifestação do Espírito Santo. Então, todos esses movimentos, vejam que é bem interessante, porque todos eles possuem pontos negativos e pontos positivos. Isso é a igreja, ela possui o seu caráter espiritual e ela possui o seu caráter humano. E no que é humano, desde o seu nascedor lá em Jerusalém. Lembra da aula passada? Falei da igreja de Jerusalém que queria que pensava que o evangelho era só para os judeus, que queria que todo gentil que quisesse ser salvo fosse primeiro circuncidado, ou seja, tinha que se tornar judeu para primeiro para depois ser salvo. Então, em todos os momentos da igreja você vai ter pontos positivos e negativos, e em todos os movimentos. Mais na frente você vai ver o movimento pietista, aquele que voltou à busca da piedade. Movimentos positivos, porque tinham um escopo positivo muito forte de buscar piedade. Negativo, porque enfatizaram algo que estava fora da palavra, ou seja, muitas alas do pietismo enfatizaram as emoções, o sentimento pelo pentecostalismo e tudo mais. Montanismo, outro movimento que, se você ler a história da igreja, vai estar presente. Buscavam muito do Espírito Santo. Esse é o ponto positivo, um avivamento que se provocou em muitas pessoas. Ponto negativo, enfatizaram tanto a profecia que muitas vezes chegaram a colocar a palavra do profeta acima das Escrituras. Então, isso é natural de uma estrutura onde existe o espiritual e o humano convivendo, coexistindo. O movimento monástico não foi diferente. Um outro movimento, agora mais na África, o movimento donatista, eram os seguidores de Donato de Casanilha, um bispo, que foi inclusive bispo de Cartago, na África. Esse movimento donatista era também um movimento legalista. Esses movimentos se voltavam contra a institucionalização da igreja. A igreja não pode se tornar uma instituição do império. A igreja tem que viver dentro de outra realidade, ela tem que se separar totalmente. E pior do que isso, os donatistas, eles tinham uma dificuldade com a reconciliação dos crentes que negaram a Cristo. E, na verdade, esse foi o principal ponto do donatismo. No regime de Décio e Domiciano, vocês lembram que os crentes eram obrigados a negar a Cristo para poder ter aí o seu salvo-conduto e andar pelas ruas de Roma. Era cristão? Não era cristão, mas neguei a Cristo. Quando passou a perseguição de Décio e Dioclécio, principalmente a de Dioclécio, muitos crentes sobreviveram a essa perseguição. Mas eram crentes que, debaixo de perseguição, negaram a Cristo para continuar vivendo. Ou seja, negaram de boca, mas nunca negaram de coração. E aí, esses crentes, quando a perseguição passa, eles rasgam os seus salvos condutos, dizendo: nunca negamos de coração a Cristo. Negamos de boca por causa das nossas vidas, para evitar o sofrimento.
Bem, aí é um julgamento que vai de cada um. Eu tenho minha posição quanto a isso, e eu acredito que você vai ter a sua. Nós estamos falando de história e não analisando subjetivamente a história. Mas muitos crentes que negaram a Cristo debaixo de perseguição, rasgaram seus salvos-condutos, e agora aqui, com o Édipo de Milão, eles poderiam livremente andar, viver e cultuar a Deus através da sua fé. Agora esses crentes querem se reintegrar à igreja. E Donato vai mobilizar um grande grupo de bispos, inclusive contra essa reconciliação. Eles não aceitavam que esses crentes fossem reconciliados, fossem batizados outra vez, recebessem os sacramentos da igreja. Não, eles estão condenados porque negaram a Cristo. E aí, dentro desse contexto, se rebelando contra a instituição, a igreja institucionalizada, se rebelando contra a reconciliação de crentes que tiveram problemas antes do governo de Constantino, os donatistas começam então a dizer que a igreja que visivelmente está posta é uma falsa igreja, e eles querem a ruptura. Vamos romper com a falsa igreja, porque essa igreja foi corrompida. Ela está corrompida por Roma, ela está corrompida pelo Império, ela foi corrompida por aceitar de volta crentes que negaram a Cristo. E o movimento donatista, ele ganha essa força, ele vai, como os monges, o movimento dos monges, dizer: voltemos à raiz, vamos voltar a ser aquela igreja de pobres que sofriam perseguição, e não uma igreja que se concilia com o Império Romano, tá? Eles rejeitavam na igreja tudo que foi introduzido por Roma, essa estrutura que falamos, essa mudança na dinâmica, a roupa dos bispos, a estrutura dos templos, a introdução de elementos que para eles eram estranhos ao culto cristão. Tudo isso era rejeitado. Mas pior do que isso, os monges enfatizavam a pobreza e rejeitavam a riqueza. Os donatistas mais agressivos que os monges, eles rejeitavam as elites. É como se o evangelho não pudesse ser pregado e vivido pelas elites. É como se o evangelho fosse simples e exclusivamente para pobres, e as elites não mereciam ser alcançadas por esse evangelho. Eles rejeitavam as elites dentro das igrejas, a participação das elites dentro das igrejas. Isso foi tão intenso que o donatismo se tornou um movimento violento, politizado. Alguns historiadores chegam a comparar, por exemplo, o movimento donatista ao movimento dos zelotes, que era aquele movimento judaico. Antes do nascimento de Cristo, ele surge como uma forma política de rebelião contra a dominação do Império Romano, do Império Grego, do Império Romano, principalmente do Romano, e que no tempo de Cristo era muito forte, né? Judas, Simão Zelote, discípulo de Jesus. Alguns dizem que Judas Iscariotes era zelote, alguns dizem que Simão Pedro era zelote, Barrabás historicamente era zelote, ou seja, eram pessoas que queriam pegar em armas para resistir. O movimento donatista é como se eles se tornassem os zelotes da sua época, pregando contra essa influência de Roma na igreja e, se possível, pregando inclusive em armas, matando para preservar a santidade e a pureza da igreja. Veja que coisa estranha, né? A história do cristianismo tem essa particularidade. Nós precisamos ser maduros para entender aquilo que já dissemos na aula de hoje. No que é espiritual, a igreja vai crescer. Cristo vai administrar. No que é humano, a igreja também vai crescer. Mas enquanto o fator humano estiver presente, e ele estará até a vinda de Cristo, nós vamos ter episódios como esse. Quando passarmos aí da reforma, tem uma séria dúvida se eu vou tocar nesse ponto, você vai ver que uma das mais violentas inquisições foi a Inquisição cristã. Falamos de Inquisição católica, mas a Inquisição protestante foi muito forte, debaixo do comando de Calvino, debaixo do comando de Úrico Zuílio, a perseguição aos anabatistas. Então, a história da igreja, do cristianismo, ela tem esses pontos complexos, complicados de aceitar, mas que são explicados, não justificados, explicados na questão humana. É o fator humano que atua na igreja. Então, os donatistas pregavam o evangelho, falavam de Cristo e tudo mais, queriam uma igreja pura, santa, pregavam a pureza da igreja, e para isso tinham que pegar em armas para defender a igreja e rejeitar inclusive pessoas, tá? Isso é complicado. A igreja, quando ela se associa ao Estado naquele tempo, ela vai gerar essas controvérsias. E além dessas controvérsias que deram origem a esses movimentos de resistência,
nós temos as controvérsias teológicas, que foram muitas nos primeiros momentos da igreja. Quando você estuda as heresias nos primeiros momentos da igreja, você vai ver na parte da apologética que a igreja ela foi bombardeada: gnosticismo, apolirianismo, arianismo, como nós vamos ver aqui, e outros movimentos mais de heresia que surgiram aí no seio da igreja. A maioria deles girava em torno de Cristo, como nós vamos ver aqui no arianismo. A maioria dos movimentos heréticos que atacaram a igreja no primeiro momento combatiam principalmente a divindade de Cristo. Tá? Outros movimentos enfatizavam a questão da pobreza. Essa questão da pobreza sempre esteve presente. Quando a igreja sai dos guetos, das camadas sociais mais baixas e passa a alcançar as mais altas, então isso gera também uma resistência. Teologicamente, a teologia começa a ser discutida. Tá? Nós temos um período de produção teológica muito forte e importante. Tá? Muita gente lê a teologia a partir da Reforma Protestante, que é um equívoco. A Reforma Protestante é parte do processo. Mas nós temos, logo após a morte da primeira geração de apóstolos, nós temos aquilo que se chama de pais apostólicos. Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Justino Marte, Clemente de Roma. São pessoas que vieram aí na sequência dos apóstolos que fizeram construir uma boa teologia. Leia as cartas de Policarpo, leia as cartas de Inácio de Antioquia, leia os escritos de Justino Marte, que era considerado filósofo da igreja. Você vai ver que foi construída uma teologia. Nós vamos ver que aqui no arianismo, nos problemas teológicos do Império, vai se discutir trindade, mas Justino Marte já falava da trindade. Um dos temas principais da teologia de Inácio de Antioquia era a trindade. Tá? Então, entender a patrística, a patrologia, que é esse estudo dos pais da igreja, e se sobra tempo eu gravo uma aula só trazendo noções acerca da patrologia para vocês. Entender a teologia desse tempo é fundamental e importante. Nós vamos ver que aqui estruturas foram montadas que resvalaram e definiram a nossa fé e a nossa crença até os dias de hoje. As controvérsias teológicas foram importantes porque essas controvérsias trouxeram a possibilidade de construções teológicas importantíssimas, e isso você não pode deixar de observar. Primeira controvérsia, o arianismo. Qual era a teologia de Ário? Ário era um teólogo da igreja, como diziam, um presbítero da igreja daquela época, e a teologia dele sofreu uma influência gnóstica. Falamos um pouquinho do gnosticismo talvez na última aula, se não me falha a memória, mas a base de Ário, esse teólogo egípcio de Alexandria, era negar a divindade de Cristo. Cristo não é Deus, Cristo foi criado, houve um tempo em que Cristo não existia. Essas eram as frases arianas. Cristo não é Deus, Cristo foi criado por Deus, então ele é criatura de Deus, a mais excelente das criaturas, a mais poderosa das criaturas, e houve um tempo em que Cristo não existia. Então ele negava a divindade, ele negava a pré-existência, tá? E ele negava aí os caráteres centrais da cristologia. E isso dividiu a igreja. A igreja naquela época foi dividida entre a igreja católica, ou seja, aquela parte da igreja que cria na trindade, que cria na doutrina ortodoxa. Vai ser muito comum nesse período você, lendo, encontrar as expressões. A ortodoxia da igreja. O que era a ortodoxia da igreja? Era o pensamento que a igreja sempre teve. Lembra do credo apostólico que falamos na aula passada? Quando os primeiros problemas teológicos foram surgindo, a igreja voltou até o tempo dos apóstolos, construiu um credo, uma declaração de fé com base naquilo que os apóstolos pregavam e que foi pregado pelos pais apostólicos, que eram pregados pelos verdadeiros pregadores do seu tempo. Então, eles voltam na raiz da doutrina e criam um credo apostólico. As pessoas que criam nesse credo, ficaram do lado dos católicos. Volto a dizer, católico não é uma designação da igreja apostólica romana que a gente vê hoje. Católico quer dizer universal. A igreja católica era a igreja universal, tá? Uma igreja que atendia, que se estabeleceria, que poderia pregar em qualquer situação. Nós somos católicos. Eu sou católico. Você é católico. E tanto somos católicos que fazemos missão. O que eu prego aqui, eu prego no Peru. Por quê? Porque o evangelho é católico. O evangelho é universal. Catolicidade é uma característica da igreja. E ela pega essa catolicidade quando ela se mete dentro de determinada cultura e tenta adequar o evangelho a essa cultura. Então, naquela época, quando Ário surge,
ele divide a igreja entre católicos, aqueles que criam na ortodoxia da igreja na Trindade, e os arianos, que negavam consequentemente a Trindade, porque quando negavam Jesus, quando negavam sua divindade, estavam negando a Trindade. Essas controvérsias teológicas levantaram, por exemplo, muitos apologistas. Nos pais da igreja, nesse período de patrística, você vai ver que existia pelo menos dois grandes grupos de teólogos naquela época. Os apologistas, que geralmente reagiam às heresias, que é o caso de Atanásio, por exemplo, que vai reagir a Ario. É muito comum você ler tratado de Tertuliano contra Tritão, tratado contra Marcião, contra as heresias. Assim eram os temas de muitos livros desse período da patrística, porque muitos desses pais da igreja eram apologistas, ou seja, teólogos e pregadores que reagiam às heresias que tentavam introduzir na igreja. Outros eram chamados de polemistas. As teologias falsas nem bem haviam se estabelecido e eles buscavam atacar as estruturas para que elas não crescessem. Ou seja, há um foco de uma heresia que tem potencial pandêmico, então os polemistas já se levantavam e atacavam antes que essas teologias ganhassem corpo e ganhassem força. Quando Ario se levanta, Atanásio, por exemplo, vem e bate de frente com o arianismo e vai combater o arianismo. O interessante nessa estrutura de Atanásio é que ele vai colocar dois pontos principais que colocam em xeque toda a estrutura lógica do arianismo. O primeiro é o seguinte: Atanásio vai dizer, se Ario tiver razão e Jesus não for Deus, nós temos um problema. Qual é o primeiro grande problema? A nossa redenção é nula. Por quê? Porque se Jesus é criatura e nós somos criaturas, nós estamos no mesmo patamar. E uma criatura não pode redimir outra criatura. Então o processo da redenção fica comprometido dentro da teologia ariana e nós não somos igreja coisa nenhuma e nada disso existe. E aí Ario vai dizer que Jesus era uma criatura, mas a maior de todas elas e tal. E Atanásio vai rebater e dizer o seguinte: tá bom, então há um outro problema. Se Jesus não é Deus, e eu tenho certeza que Ele é, e eu tenho certeza que Ele promoveu como Deus a nossa redenção, mas se Ele não é Deus, como diz o arianismo, a nossa igreja católica presta culto a Ele. Ou seja, a igreja adora Jesus. E a igreja estaria adorando alguém que não é Deus, e estaria incorrendo no pecado de idolatria, e estaria consequentemente condenada. Veja que esses dois pontos de Atanásio colocam em xeque toda a estrutura do pensamento de Ario. E aí ele vai ter que, como algumas correntes teológicas aí, fazer malabarismo hermenêutico para interpretar textos e se justificar. Mas foi um golpe forte. Esse golpe forte não era suficiente, porque o arianismo tinha muita força no meio dos romanos. Era muito mais simples para um romano acreditar no arianismo, em um Deus, e ter aí uma criatura mais forte, que era muito natural dentro da mitologia romana, do que imaginar um Deus em três pessoas, uma mesma natureza dividida em três pessoas distintas, que era a ideia e a mensagem da Trindade, já pregada por muitos pais da igreja, ou acreditar na divindade de Jesus, nessa união, homem e Deus, a união hipostática de Cristo. Ele é homem 100%, ele é Deus 100%. Então os romanos tinham dificuldade de entender isso, por isso o arianismo ganhou força, até que o imperador Constantino resolve intervir e ele convoca aí o concílio, o segundo grande concílio, na verdade, né? Esse é o primeiro concílio mundial, por assim dizer. O primeiro foi em Jerusalém, nós vamos ver. Ele convoca o concílio de Nicéia 325. Esse é um dos principais episódios da igreja. Só para você entender o que é um concílio. Concílio é uma reunião de autoridades eclesiásticas com o objetivo de discutir e deliberar sobre questões pastorais, de doutrina, de fé, de teologia, de costume, de moral, de ética. Então o concílio é a reunião dessas autoridades. Aqui foram reunidos mais de 300 bispos na cidade de Nicéia para deliberar sobre temas de ordem teológica. O primeiro concílio que se tem história é de Jerusalém, Atos 15. Lembra? Vamos reunir aqui as autoridades para discutir o que a gente vai fazer com os gentios que estão se convertendo. Quanto do judaísmo eles têm que cumprir? E o resultado do concílio foi nada de judaísmo. Nada de judaísmo. Os gentios estão sendo alcançados pela palavra. O primeiro concílio foi o concílio de Jerusalém.
O concílio de Nicéia, convocado por Constantino em 325, ele durou do dia 20 de maio a 25 de julho do ano 325. Então não foi simplesmente um congressinho de 2 dias, foram mais de 2 meses, 2 meses e 5 dias para ser mais exato, 2 meses e 5 dias de discussões, de debates teológicos, doutrinários, acerca do arianismo, porque ele tem um propósito, condenar o arianismo. E dentro desse concílio o imperador está lá, ouvindo, participando. Talvez foi o momento em que o imperador mais foi ministrado de forma teológica a causa das discussões. Esse concílio reuniu os católicos e os arianos. Vamos discutir aqui. Vamos ver o que eles vão dizer. Vamos ver qual é a verdade que vai prevalecer. Qual é o pensamento ortodoxo da igreja. E o que aconteceu? No concílio de Nicéia, eles trouxeram como principal pauta de discussão a natureza de Cristo dentro da Trindade. Ou seja, existe a Trindade, qual é a natureza de Cristo dentro dela? E o resultado não podia ser outro. O arianismo é condenado. Cristo é reconhecido agora institucionalmente como Deus, ou seja, o concílio chega no seguinte resultado, no seguinte veredicto: Ário está errado, o arianismo é uma heresia, Cristo é Deus, conforme pregado pela ortodoxia da igreja desde os apóstolos, passando pelos pais apostólicos, pelos doutores da igreja, pelos pregadores daquela época. O arianismo é uma inovação que deve ser condenada. E aí eles rejeitam as frases arianas, aquelas frases que eu falei para você. Cristo foi criado, houve um tempo em que Cristo não existia, Cristo menor do que Deus. Essas frases são condenadas e abolidas, tá? E como resultado, já viu o credo apostólico, agora eles vão desenvolver o credo niceno, e o credo niceno vai ser promulgado com força de lei. O que é o credo niceno? É a declaração de fé que surge aí em Nicéia no ano 325. Esse concílio se reuniu e, aproveitando que nós deliberamos sobre isso, vamos declarar acerca daquilo que nós cremos. Ou seja, credo niceno, profissão de fé que surgiu no concílio de Nicéia em 325, e essa profissão de fé, basicamente, ela reafirmava, olha a minha boca, afirmava outra vez a divindade de Cristo, para que se não pense que Cristo foi declarado divino em Nicéia. Não, eles simplesmente reconheceram que pregar a divindade de Cristo era ortodoxia da igreja, fazia parte da base da igreja. Então ele reafirma a divindade de Cristo. Vamos ver aí o credo niceno, tá? Você pode acompanhar no seu PDF. Mas eu vou ler aqui para vocês qual foi a conclusão do credo niceno. Ele diz o seguinte: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí vem os pontos mais fortes: gerado, unigênito do Pai. Não existe a palavra criado, gerado do Pai, isto é, da substância do Pai. Essa parte para mim é linda. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial, ou seja, ele tem a mesma substância, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu e na terra. João capítulo 1. O qual por nós homens e para nossa salvação desceu, se encarnou e se fez homem, padeceu e ressuscitou o terceiro dia e subiu aos céus. Ele virá para julgar os vivos e os mortos, e cremos também no Espírito Santo. É uma declaração de fé de que eles criam no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo, na triunidade de Deus. E é uma declaração linda. Eu sou apaixonado pelo credo niceno, por essa declaração, principalmente quando eles falam de que Jesus é consubstancial ao Pai. Se é que podemos falar que Deus tem substância, Ele está acima das substâncias, mas eles querem dizer, dentro das suas limitações de vocábulo, que Jesus é Deus, igual a Deus, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, luz de luz. Aí surge aí a discussão sobre o termo teológico que vocês viram ou verão na cristologia, que é o princípio da geração eterna de Cristo.
ele foi eternamente gerado por Deus. Ou seja, não existe nenhum momento no tempo, na história da eternidade em que Jesus não existia. Tá? Esse é um mistério que nós só vamos entender mais profundamente quando chegarmos no céu. Tá? Não é que houve um tempo em que Cristo não existia e Deus o gerou e ele passou a ser ou existir. Não. Ele sempre existiu. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Ele é pré-existente à criação e ele é coexistente com Deus. Nicéia reconheceu isso. Como a aula não é de cristologia, eu vou parar de cair na tentação de falar de cristologia, tá bom? Nesse mesmo concílio também, eles vão condenar o arianismo a partir desse texto, dizendo: e quem quer que diga que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia, ou que antes que fosse gerado ele não existia, ou que ele foi criado daquilo que não existia, ou que ele é de uma substância ou essência diferente do Pai, ou que ele é uma criatura, ou sujeito a mudança ou transformação, todos os que falarem assim são anatematizados pela Igreja Católica. Ou seja, a Igreja agora estava não somente condenando o arianismo, mas amaldiçoando todo aquele que abraçasse essa ideia de que Cristo era criatura de Deus e que houve um tempo em que ele não existia, ou que ele era de uma substância que foi transformada, mutável. Eles condenam por meio dessa palavra o arianismo, tá? Isso não quer dizer que as controvérsias teológicas estavam resolvidas. Essas controvérsias foram fortes, por quê? No tempo de Constantino havia situações que eram delicadas. A primeira, a fé trinitária era inédita. Falar dessa sistematização, esse é um ponto que eu quero que vocês entendam. Falar dessa sistematização da Trindade, ou seja, a Trindade revela um Deus em três pessoas. Isso era inédito na cabeça dos romanos. Eles não entendiam muito bem, tá? Então esse é um ponto. Segundo, o arianismo, ele era mais fácil de entender. Ele era bem mais fácil de entender para os romanos, porque ele guardava uma relação muito próxima com a praxe, o dia a dia da idolatria e da falsa teologia de Roma. Então, essas controvérsias persistiram, permaneceram. E permaneceram em razão disso que eu estou dizendo para vocês, porque o arianismo era mais palatável aos romanos. Para Constantino, apesar dessa influência emocional, dessa ligação com a origem religiosa, mística de Roma, o arianismo era importante porque, como eu disse antes, esses problemas heréticos dividiam a igreja, católicos e arianos. Então havia uma ala ariana muito grande. E o que é que Constantino queria também? Manter o império politicamente estabilizado. O que é que acontece? Apesar do credo de Nicéia, apesar da promulgação, apesar de Constantino ter dado ao credo de Nicéia força de lei, ele volta atrás. Tá? Ele não anula o credo, ele não anula o que ele fez, mas ele passa a tolerar e aceitar o arianismo. Até porque historiadores vão dizer que ele era ariano. O seu último batismo antes da morte foi feito por um cristão ariano, por um que acreditava no arianismo. E aí vem um ponto interessante para aqueles que só têm crítica à igreja nesse período. A igreja resiste. O imperador aceita o cristianismo, mas a igreja vai dizer: não aceitamos. Ainda que seja a religião do imperador, a teologia do imperador, ainda que seja patrocinado pelo império, fortalecido pelo império, a igreja rejeita o arianismo e fica firme com o credo de Nicéia. Isso é a marca final da história de Constantino, dessa relação entre Constantino e a igreja. Depois dele vem uma figura importantíssima para a igreja, e nela nós vamos basicamente concluindo a aula de hoje, que é Teodósio. Teodósio vem e assume o poder, e quando ele assume, essa divisão está forte, católicos e arianos, e ele vai intervir nessa divisão, convocando o Concílio de Constantinopla de 381. E o Concílio de Constantinopla, em 381, ele tinha um tema principal: debater o modo em que a humanidade e a divindade se relacionam em Jesus Cristo. Não sei se já pagaram cristologia ou se vão pagar, mas isso é o que vocês viram ou verão como a união hipostática de Cristo. Vai se discutir aí se essas naturezas de Cristo, elas são coexistentes, se elas estão misturadas, se elas são sobrepostas, se Cristo era metade homem e metade Deus.
se a divindade se misturou à humanidade, se a humanidade, essas discussões acerca da união hipostática de Cristo são os temas do Concílio de Constantinopla. De que forma a humanidade e divindade se relacionam em Cristo? Mas o propósito desse concílio não era uma mera discussão, era condenar de vez o arianismo e reafirmar o credo niceno com algumas alterações. Eles vão trabalhar no credo niceno, condenar outra vez, recondenar ali o arianismo, a idolatria, melhor dizendo, a heresia ariana, perdão, tá? E nesse momento, agora em 380 em Constantinopla, nós começamos a ver algo que hoje em dia reflete em nós, que nas discussões acerca da natureza de Cristo, de como essas naturezas divina e humana se relacionaram, nós vamos ter duas escolas de interpretação da Bíblia: a escola alegorista, que era a escola de Alexandria, no Egito, e a escola literalista, que era a escola de Antioquia, da Síria. Antioquia, a igreja que foi estabelecida pelos perseguidos, mas que Paulo e Barnabé cresceram e ensinaram os cristãos na sua base, na sua origem. Então havia os alegoristas, interpretando a Bíblia. Eu te dou um grande exemplo de alegorista, Orígenes, pai da igreja. Vou te dar um outro exemplo que está pertinho desse período aqui, Agostinho de Hipona. O que era um alegorista? Era aquele que entendia que a Bíblia possuía códigos que deveriam ser buscados e discernidos. Por exemplo, na parábola do samaritano, o samaritano sou eu, o homem moribundo sou eu, o samaritano é Cristo, a hospedaria era a igreja. Então, quando Cristo dá a parábola do samaritano, ele não está pensando nisso. A parábola do samaritano, eu sei que não é uma hermenêutica, né, mas a tentação. Bem, Cristo não pensava em dar um significado para cada elemento da parábola. Ele estava respondendo uma pergunta dos doutores da lei, que a pergunta era: quem é o meu próximo? E aí Jesus vai contar uma parábola para responder uma pergunta. Agostinho, por exemplo, ele inclusive que vai dar o nome parábola do bom samaritano. Não existe parábola do bom samaritano. A parábola do samaritano. Quando você diz do bom samaritano, então os outros são maus? Entende? Vem de São Agostinho de Hipona, essa ideia de um bom samaritano. Então, Agostinho era de Hipona, era da região da África, então muito ligado a essa escola alegorista. Enquanto os de Antioquia eram mais literalistas, faziam uma análise mais histórica, mais gramatical dos textos bíblicos, coisa que nós vemos hoje, muitos pregadores alegoristas. A pedra que Davi atirou na testa de Golias, aquela pedra se chamava Deus Forte. Ele pegou 5 pedras: maravilhoso, conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E quando ele meteu a mão na funda, ele pegou justamente a pedra que era Deus Forte e atirou. Não, isso é interpretação alegórica. E na maioria das vezes, a interpretação alegórica ela fere o texto bíblico. Aqui já há um conflito. Veja que coisas que nós vemos hoje estão no nascedouro da história da igreja. No Concílio de Constantinopla, essas duas escolas se, no bom sentido, degladiaram nas suas discussões acerca da natureza de Cristo. Mas esse concílio, ele progrediu bastante, tá? Esse concílio progride bastante. Só para a gente ter uma ideia dessa progressão do Concílio de Constantinopla, ele gera, com fruto desse concílio, vem aí o credo niceno constantinopolitano. Ou seja, era um credo que mesclava o que foi decidido em Niceia, 325, e o que estava decidido agora em Constantinopla. E é também muito bonito esse credo, e ele chega à seguinte conclusão: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. No de Niceia dizia Criador de todas as coisas, tá? Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, porque foram feitas todas as coisas. Por quem foram feitas? Tá? Falta um N ali. Por quem foram feitas todas as coisas? O qual por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, se fez homem, também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos e padeceu, e foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. Ele virá novamente em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida,
cremos também, porque procede do Pai, que é a doutrina da processão, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, e na igreja una, cremos também na igreja una, santa, católica e apostólica. Olha, as características da igreja estão aqui, que devem permanecer até o dia de hoje. A igreja é una, unidade da igreja. Ela é santa, porque ela nasceu num projeto de santidade. Ela é católica, nós somos católicos, porque essa igreja é universal, ela não é exclusiva de determinado povo, ela é uma igreja que é ferramenta de Deus para todo mundo. Então estão dizendo, cremos na igreja una, santa, católica e apostólica, ou seja, ligada ao tronco apostólico, ao pensamento, à doutrina base dos apóstolos. Confessamos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Esse é o credo gerado em Constantinopla. Uma reformulação, um incremento do credo niceno. E se você dissecar esse credo, você vai ver que tem muito conteúdo bíblico nele, muito tema doutrinário, muito tema teológico importantíssimo dentro do credo niceno constantinopolitano. Olha que nome bonito. Dentro desse credo niceno constantinopolitano existem muitos elementos que são as bases teológicas da nossa fé. Não é que isso surge nesse período, essa era a ênfase desse período. Isso é a pregação dos apóstolos consubstanciada, declarada primeiro no credo apostólico, depois no credo de Niceno e depois no credo em Constantinopla, tá? E isso chega até nós hoje, claro, com aprofundamentos. A ortodoxia da igreja, ela foi aprofundada, muita coisa foi surgindo. Nós só vamos ter aí uma mudança significativa, e vai ser, coincidentemente, nesse período, com Agostinho, né? Ele vai entrar com algumas polêmicas, como por exemplo a doutrina da predestinação incondicional. Nasce aí em Agostinho. Ele vai mudar o pensamento da ortodoxia da igreja. Os pais da igreja, a igreja até esse momento não criam nessa ideia de que Deus predestinou antecipadamente todas as coisas. É Agostinho que vai trazer isso aí. E Agostinho, um dos pais da igreja, polêmico inclusive, porque ele mudou muito desde o começo da sua história até o fim. Houve muitas mutações, e a leitura dos livros dele vai te mostrar isso. Ele é quem vai gerar aí um certo estresse no gráfico da teologia da igreja. Mas veja que a base permanece. Nicéia 325, Constantinopla 381, estou falando de basicamente 50 anos depois, a perspectiva teológica da igreja permanece firme, muito firme. E aí, nessa intervenção que faz Teodósio, matando a controvérsia ariana, estabelecendo um credo, ele vai tomar posições jurídicas fortes e declarar o cristianismo como sendo religião oficial do império. Olha que coisa! Há alguns anos atrás, eu estou falando aí de 90 anos antes de Teodósio, a igreja estava debaixo de uma perseguição enorme por Diocleciano. Antes de Diocleciano as grandes perseguições, onde crentes eram mortos. Agora, Teodósio vem para declarar a igreja não só uma instituição, mas declarar que o cristianismo é a religião do império. E ele faz isso através do Edito de Tessalônica. Pelo Edito de Tessalônica, a fé cristã se torna a fé oficial do império. Veja bem, o Edito de Milão, por Constantino, deu liberdade de culto. O Edito de Tessalônica, por Teodósio, declara a fé cristã como a fé do império. Agora, a estrutura do império está fazendo teologia. Não somente a estrutura do império está estruturando a igreja, como a estrutura do império se envolve com a questão teológica. É o império patrocinando estudiosos da Bíblia para fazer teologia. É um sonho meu, né? O governo dizer para mim, filho, eu vou te patrocinar só para você estudar teologia. Pensa, naquela época o império fez mais ou menos isso. Ele traz o cristianismo. Todo romano deve ser católico niceno, tá? A fé oficial. Então agora a coisa inverte. Se antes havia uma religião romana e os cristãos eram tolerados, agora é o inverso. Oficialmente todos devem ser católicos nicenos, ou seja, católicos que creem naquilo que fluiu do concílio de Nicéia.
que creem na Trindade, que creem em Deus, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, na obra redentora de Cristo, tá? Todos deveriam ser católicos, dizendo, os arianos são exilados, e agora vem o ponto mais forte. Controvérsia teológica, deixa em mim que eu resolvo, ou seja, o Estado passa a resolver. Tem um problema teológico? Leva para o imperador. O imperador vai resolver os problemas teológicos ou a criação de órgãos para a resolução desses problemas teológicos. Por essa razão, esse período é um período muito forte da patrologia ou da patrística. E aí nós temos grandes nomes, Anastácio, João Crisóstomo, Ambrósio e o próprio Agostinho de Hipona, que vai ser um grande teólogo dessa época. Só para você entender, eu disse para vocês, nós não temos tempo para uma aula para poder falar de patrística, que é um tema próprio, tá? Patrística deveria ser um ponto dentro da história da igreja? Não necessariamente. Patrística precisa de uma disciplina própria para você poder entender a patrística, tá? Então não pense que nós estamos furando aí, não. A patrística na história da igreja é mencionada por causa dos grandes nomes. João Crisóstomo, por exemplo, era chamado João Boca de Diamante. Será que pregava bem? João Boca de Diamante, por causa das suas grandes pregações. Anastácio, um apologeta muito forte. Então, todos estes homens, Agostinho de Hipona construiu as bases da teologia que se tornou institucional no catolicismo. O calvinismo, por exemplo. O calvinismo não é do Calvino. Calvino só replicou e complicou um pouco mais as teologias que surgem em Agostinho de Hipona. Eu brinco dizendo que Agostinho de Hipona é o avô do calvinismo. É o avô do calvinismo. Calvino dizia: quer entender minha teologia? Leia Agostinho. Então, esse foi um momento de grande produção teológica, positivas e também negativas. Período da patrística. Nesse meio termo, o Império Romano, que já vem aí há muito mais de 600 anos, forte e poderoso, foi o império que mais durou na história, sendo gigante como foi. Ele começa a se complicar, porque ele se divide em dois, no governo de Teodósio, ele se divide em dois, Império Romano Oriental e Império Romano Oriental e Ocidental, Constantinopla, Bizâncio, começa a surgir nomes diferentes, Constantinopla foi uma cidade estabelecida por Constantino, onde hoje é Istambul, na Turquia. Constantino olhou para Roma e disse: Roma já deu o que tinha de dar. Ele mudou a capital para Bizâncio, que se transformou em Constantinopla, ou a cidade de Constantino. Mais na frente, essa divisão foi muito ruim. Ela fragilizou o império. Começaram as invasões dos povos bárbaros. Esse é um termo histórico, porque os romanos diziam bárbaro todo povo que não era romano. E a gente era povos bárbaros. Já imaginamos o povo, aquele negócio mais monstruoso. Mas eles consideravam povos bárbaros todos os povos que não eram romanos. Roma já não tinha mais força para segurar as pontas. Desabastecimento, problemas econômicos, safra que não vinha. O Império Romano do Ocidente ruiu, caiu diante das invasões. Roma perdeu sua força, perdeu seu prestígio. E, ironicamente, quem cresce com isso é a igreja. A igreja se fortalece e nós temos o surgimento daquilo que hoje conhecemos como os papas. Último ponto da nossa aula é esse. Por que a igreja se fortalece? Nesse período de Teodósio, nessa queda do império? Porque na queda do império a igreja era a única instituição forte que existia. O império ruiu, as instituições já não têm força. A igreja é a única instituição forte que existe. Então, a igreja se fortalece. O bispo de Roma, que coordenava, lembra que eu falei lá atrás, que nessa aproximação da igreja com o Estado, houve uma organização administrativa, criação de hierarquia dentro da igreja? O bispo de Roma coordenava e comandava todos os demais bispos. Então, isso fortaleceu a sua autoridade e surge a figura do Papa. Agora ele é o pai da igreja, ele é o pai de todos, ele é a figura central. E o primeiro Papa que nós vamos ter menção na história é o Papa Leão I. Ele se torna o primeiro Papa, ele consegue paz em meio às invasões, ou seja, ele se destaca principalmente porque ele conseguiu apaziguar esse movimento de invasões e destruição do Império Romano. Nesse período, o Papa se declara o Vicarius Filis Dei, o substituto do Filho de Deus. Então agora o Papa é o substituto
substituto, o representante direto de Cristo, ou seja, a igreja, o cara aproveitou o momento em que a igreja se fortalece, ele esticou a baladeira o quanto ele podia, tá? Ele agora, a igreja se fortaleceu, estamos ganhando espaço, então nós agora editamos as normas, nós dizemos o que é que tem que ser, e nessa movimentação o poder temporal da igreja cresce muito. O poder temporal é o poder político, é o poder secular da igreja. A igreja cresce muito, cresce tanto que mais na frente ela vai começar a coordenar os movimentos das cruzadas. Vamos conquistar a Terra Santa, vamos ter nossos próprios exércitos, vamos influenciar, constituir, destituir reinos, depor governantes. A igreja agora, ela não estava simplesmente envolvida com o Estado, como ela era quase que totalmente o Estado. E aí nós vamos começar a entrar no período da igreja, na era, mais ou menos na era medieval, que vai ser o tema da nossa próxima aula, que nós vamos entender que é o período negro, um período de trevas na história. Fechou? Espero que você tenha gostado da aula, que tenha aprendido e que tenha curiosidade para seguir aprendendo sobre a nossa história, a história da igreja. Deus abençoe.